Boa noite, pessoal. E aqui? Nós estamos ao vivo aí, Desbloquear. com algumas pessoas. Tá tudo Vamos certo. iniciar então com começar. uma música, né, Neto? Vamos, só arrastar mais do meio pra cima. Vai, não, volta pro lugar. Agora tem que voltar pro... Antes de apertar. Volta mais. Tem que voltar mais um pouco. Pode mais um pouquinho. Aí. Agora pode apertar a bolinha aí. Vamos começar a desfocar. O pessoal tá dando boa noite aí. Então vamos começar com a nossa primeira música. Lembrando que hoje nós temos um aniversariante, que é nosso querido, nosso amado, nosso amigo, Dr. Bezerra de Menezes, né? E a gente vai fazer uma noite hoje especial, falar um pouco sobre a vida de Dr. Bezerra de Menezes. O Nelson está aqui, trouxe algumas passagens muito interessantes, né? E a gente vai começar com uma música que foi feita especialmente para ele, a música Uma Estrela, do Grupo Bem. De vez em quando estrelas caem lá do céu, iluminando a terra que parece ao léu, contagiando a todos pela devoção e pelo amor que estendem a cada irmão. Pode cair bem longe lá no Ceará, mas deixa um lindo rastro por onde passar. Se abraça uma causa como esta fez, é pra servir, tentar nos unir de vez. Bezerra, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do Rio brilhou, irradiando muito amor, passando um lindo rastro surgir, porque a mão esquerda nunca viu o que a outra distribuiu. Terminada a jornada, volta lá pro céu, não pode ser descrita nem por um pincel. Em vez de acender a maior amplidão, prefere aqui servir grande multidão. Pode atender aqui ou mesmo acolá, mas deixa uma mensagem por onde passa, que é um convite a todos para a lucidez, que cada um cabe ajudar-se também. Bezerra, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do Rio brilhou, aliviando muita dor. Criança, guarde esse exemplo de herança. Qualquer doutor daria o seu anel para transformá-lo em farnel. Qualquer doutor daria o seu anel para transformá-lo em farnel. Realmente é uma estrela que desceu do céu. Né? Do Brasil. Cheguei aqui. Lembra onde ela tá? Cheguei aqui. Não é esse o nome, eu tô tentando lembrar o nome aqui. Do Brasil. Essa aqui. Enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai cantar uma outra música. Deixa eu ver se é essa mesmo. Cheguei aqui como se fosse um navegante, vim de outras terras que ficaram tão distantes.
nas praias lindas do Brasil. Reencarnei sobre este chão de luz, verde e amarelo, escolhido por Jesus para iluminar meu coração e me ensinar que todos nós somos irmãos. La 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 Boa noite pro pessoal que foi entrando aí agora. Eu vou passar uma boa noite aqui. Tia Cárila tá aí, a Pipa, Helenice Firmino, boa noite. Tia Rita, Danilo, a Melissa, a Tainá, Lívia Tavares, um beijo a Mariana e a todos aí. A Rosimeire de Paula, a Dona Maria do Carmo, Tio Gilberto, Tia Sueli, o Eurípides, Ana Cláudia Bueno, Tia Lígia, a Rose e o Júlio, Nelsinho Saudades, ela tá falando. Ô, Rose, abraço. A Fabiana, a Sara, tem muita gente aí com a gente. Rosimeire, Tancredo, todo mundo aí. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. Às vezes definir Bezerra, falar dele é difícil para nós, né? Porque falta palavras para a gente entender a grandeza desse espírito. E quando se canta a música Brasil, falar Brasil confunde-se com Bezerra. O amor que esse espírito tem, né, por essa pátria é algo assim que a gente nem consegue definir talvez em palavras. E essa data de hoje tão importante para a nossa casa espírita, 29 de agosto, que é a data que marca a chegada desse espírito aqui, né, no nosso Brasil, data do seu nascimento. E a nossa casa, na sua fundação, teve o amparo e o auxílio e as orientações desse espírito missionário que a gente hoje vai tentar aqui refletir um pouco sobre seus exemplos para nós, né? Porque eu acho que ele mais quer de nós não é exaltar os seus feitos grandiosos que nós só sabemos quais são, mas a gente refletir mesmo, né, na vivência desse Evangelho de Jesus. E é muito interessante que a gente começou, tem tanta coisa para falar de Bezerra, a gente tem que destacar algumas, né, para que a gente possa nesse tempo fazer alguma reflexão. E que nos veio à mente foi contextualizar o momento em que Bezerra é destacado pelo anjo Ismael para que ele viesse, a convite do anjo Ismael, reencarnar no Brasil. Então veja só, existia no século XIX uma grande movimentação no mundo espiritual, porque era o momento de vir para o planeta o Consolador prometido, que Jesus, né, nos anunciou quando esteve aqui. E nessa movimentação do século XIX, tinha uma assembleia de muitos espíritos nobres, valorosos, e dirigidas justamente e pessoalmente por Jesus, em uma dessas assembleias, em que ele chegou para um desses discípulos fiéis com a tarefa para que ele viesse na Terra organizar e compilar os ensinamentos que seriam revelados, trazendo para todos um método de observação para que nós pudéssemos, então, envolver os estudiosos naquela época e implantar no planeta Terra
a doutrina espírita, o Consolador Prometido. Então, em 3 de outubro de 1804, nasce Kardec, Allan Kardec, com essa missão de compilar, de organizar os ensinamentos dos Espíritos. E veja só, nesse mesmo contexto, 1804 reencarna Allan Kardec, em 1818 já começava no Brasil a movimentação de espíritos superiores, trazendo as ideias espíritas, através das curas. O Brasil já possuía um grande círculo naquela época de homeopatia, sob a direção do mundo invisível. E antes mesmo, nesse contexto, Kardec reencarnado na França, trazendo para nós a codificação da doutrina espírita, mais uma assembleia se reúne no mundo espiritual. Agora, sobre a condução de Ismael, que é o anjo, o espírito responsável pelo desenvolvimento moral, pelo progresso do nosso Brasil. E nessa assembleia, ele disse assim, nesses 100 anos vão se efetuar os movimentos preparatórios de outros 100 que virão. Se nos centros culturais do velho mundo deve surgir a verdade nova, é na pátria do Evangelho que vamos lhe dar vida. Isso me chama muita atenção. Porque se é no berço cultural da Europa que surge a ideia, O Espiritismo nasceu na o França. Espiritismo nascido ali, sobre essa promessa de Jesus, naquele movimento cultural, filosófico, de pensadores, o anjo Ismael fala assim, é no Brasil que a gente vai dar vida. Então, dar vida à doutrina espírita é algo que o brasileiro está compromissado. Todos que vêm para cá, seja a título de espíritos com já uma missão, ou espíritos que trazem grandes dificuldades, em que a doutrina espírita vai auxiliar a formatação de um novo pensamento na aplicabilidade do Evangelho. Ismael fala assim, é no Brasil que a gente vai dar vida, é no Brasil que vai ser vivido o Evangelho, as verdades trazidas pela doutrina espírita. Como Eurípides nos fala, poderoso é o sol da verdade. E ele, Ismael, chega nesse momento, esses fatos estão no Brasil, coração do mundo, relatados, pátria do Evangelho, ele chega a um dos espíritos presentes na Assembleia, e Humberto Campos fala assim, encaminhou-se a um dos dedicados e fiéis discípulos. Então, nós já vemos a grandeza de Bezerra, um dos dedicados e fiéis discípulos de Jesus. Ele se aproxima de Bezerra e fala assim, descerás as lutas terrestres, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Porque é ali que a doutrina espírita vai ser vivida por espíritos com grandes dificuldades, que somos nós. Arregimentará todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito. Pensa bem, gente? O anjo Ismael trazendo para esse espírito, fala assim, tudo que está disperso, você vai reunir. Então, não pode ser um pedido para qualquer um, Não pode ser um pedido. Pensa a grandiosidade de alguém unir interesses diferentes no mesmo ideal. Então, por aí a gente vai percebendo o que significa Bezerra de Menezes para nós. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro. Arregimentará todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o núcleo das nossas atividades espirituais. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão. E mais um fato importante, que a gente destaca do livro, Brasil, Coração do Mundo. Ismael fala para ele, mas com a plena observância do Código de Jesus, a vivência efetivamente do Evangelho de Jesus, do amor, e com a nossa assistência espiritual, pulverizará todos os obstáculos. A força, e aí Humberto destaca 2 sentimentos, a força da perseverança e humildade. Então veja só, Bezerra,
um espírito agregador, que unifica, que reúne, tendo sentimentos valorosos como perseverança e humildade. Porque Ismael não daria essa missão para algum espírito que já não tivesse essas construções. Então veja só que grandeza então é esse espírito Bezerra de Menezes, que não se vê nessa grandeza, pela sua própria humildade. Esses sentimentos de perseverança e humildade são muito importantes nesse momento. E aí então, ele, em 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, no Ceará, reencarna Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos lá com mais uma música. Então. Mais uma música de Bezerra. Bezerra, Bezerra, amigo de todos, fiel timoneiro, que nos conduz a Jesus. Bezerra, Bezerra, teu nome tem luz, és esperança de amor que nos reluz. Bezerra, Bezerra, pai dos pobres e aflitos, é o amigo da pátria amada do Brasil. Bezerra, Bezerra, servo de Jesus, és trabalhador fraternal de sempre. Bezerra, Bezerra, médico de nossas almas, é a saúde da vida imortal. Bezerra, Bezerra, Kardec brasileiro, és unificador do espiritismo. Hosana, Hosana, a Bezerra de Menezes. Obrigado, irmão, por querer ainda estar entre nós. Oh, 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 Pode continuar. É interessante sobre o que você está falando aí, Nelson. Você falou da perseverança, humildade, e você está já trazendo para a gente aqui que não é à toa que a gente reencarnou tão próximo, né? A gente diz próximo de maneira para a gente entender, né? Mas tão ligado a um espírito como esse, né? E a gente lembra também que para ser unificador das pessoas de diferentes religiões, porque na época ele teve que fazer isso, né? Contar a verdade, mas de um jeito que não agredisse, de um jeito que fosse realmente para unificar. Para fazer essa função tem que ser também um espírito muito tolerante e pacificador, que talvez seja a perseverança, a humildade e a paz é algo que a gente, e a tolerância é algo que a gente tem muito a aprender com esse espírito e talvez a gente não tá realmente olhando para ele nesse sentido, né? Esquecendo desse exemplo que nos foi dado por Jesus, né? Exatamente. Ó, Neto, quando a gente elege um professor, o que ele vai ensinar pra gente? Aquilo que a gente não sabe, né? Se a gente já sabe aquilo, a gente é o professor. Então, pensando nesse aspecto, gente, estar sobre o amparo desse Espírito nos mostra o que nós podemos aprender com ele. E como você falou, será que nós já temos a construção da humildade na nossa intimidade? Será que somos espíritos arrogantes, né?
Se somos espíritos arrogantes, ainda, e com certeza somos, né? Somos espíritos que desanimam fácil no primeiro obstáculo, né? Nós precisamos de um espírito, e Deus nos permite, de uma grandeza tão grande que é Bezerra de Menezes, que tem essas virtudes consolidadas. E que vem nos mostrar para a gente como se vivencia a humildade, em vários exemplos da sua vida, e a perseverança, para que a gente jamais desista. É por isso que precisa conhecer a história, né, Nelson? É por isso que precisa conhecer alguns fatos da vida, por exemplo, de Bezerra de Menezes e de outros missionários, porque são fatos muito práticos, né? Que acontecem muitas vezes no nosso dia a dia, várias situações, vocês vão falar sobre isso daí, né? Várias situações que acontecem no nosso dia a dia e passa batido. E a gente tendo uma referência, poxa, Bezerra não faria assim, né? E tá muito próximo, né? É um espírito muito ligado a gente, que torce pela nossa vitória, né? Espiritual. O que a gente espera de Bezerra, né, gente? Que ele nos proteja, nos livre dos males. Né? Então, ou ficar só passando a história bonita ou dele. Ou ficar passando a história bonita, suas vivências, né? Nossa, a nossa casa espírita tem o nome de Bezerra de Menezes. Mas pensa a responsabilidade disso para nós. Aí a gente olha para a nossa intimidade e encontra ainda uma dificuldade enorme de vivenciar a humildade. Encontra ainda, às vezes, uma fraqueza de perseverar. E nós estamos mergulhados na vibração desse espírito, para que a gente possa referenciar ele com a conquista dessas virtudes. E não apenas ressaltar quem foi, como foi, as vivências, mas a gente dá importância para essa oportunidade que nós estamos tendo, de estarmos ao lado desse espírito. E é interessante ver que se a gente está ao lado de um professor humilde, a gente já começa a conhecer, né? Por que será? Né? O que eu tenho que aprender? Né? Será que eu sou humilde? Já até uma referência a gente entender, né, o nosso contexto da nossa ambientação reencarnatória. Por que eu pedi essa oportunidade, né? Exatamente, porque se eu me matriculo numa escola onde o professor, o diretor maior assim, o mestre na humildade, né, já tem essas virtudes, nessa escola que eu vou viver esse sentimento. Se eu preciso de um professor de música, é porque eu ainda não sei música. Se eu preciso de um professor de matemática, é porque eu ainda preciso continuar aprendendo matemática. Exatamente. Né? E é muito interessante isso que você falou, porque esse professor vai nos mostrar. Né? A gente fica nessa busca do conhece-te a ti mesmo, e Deus muitas vezes está nos mostrando através das circunstâncias. Né? A gente muitas vezes percebe que a gente quer mais desagregar do que unir. Exatamente. Tanto que temos que aprender ainda com esse espírito, né? E, gente, nessa questão, né, da humildade, já quando Bezerra, quando criança, a gente pode ficar horas falando de Bezerra, mas é interessante que ele, criança, muito dedicado, substituía por várias vezes o professor, uma criança, assim, que ajudava o pai tinha uma fazenda, o pai tinha posses, tinha recursos financeiros, e esse espírito, sempre auxiliando o pai, né, ali no labor diário, e ele surge nele, né, depois cursar as primeiras fases da sua educação, deseja ser médico, né? Então esse espírito, nesse desejo de servir o próximo através da medicina, ele então busca no Rio de Janeiro, né, a consecução desse objetivo, né, a atingir esse ideal dele. E nesse momento que ele tinha irmãos que já eram até advogados, já tinham formado em Olinda, o pai dele, um espírito muito valoroso, muito bom, mas muito caridoso, que emprestava os seus recursos financeiros às pessoas que pediam, até o momento que chegou que ele não tinha recursos financeiros suficiente para arcar com os seus compromissos. E ele chegou para os seus credores e falou assim: olha, tudo que eu tenho agora é de vocês, eu vou administrar como se eu fosse um simples empregado, e eu pego um salário, e é a forma que eu tenho de cumprir com meus compromissos. Os credores falaram: não, de maneira alguma, com a sua bondade, o tanto que você doa, empresta para as pessoas, jamais a gente vai ficar com seus bens. Ele falou: mas eu faço questão.
E ele chega para Bezerra e explica: Bezerra, Adolfo, eu não consigo mais custear seu curso de medicina no Rio de Janeiro. Para um espírito humilde, ele recebe essa notícia de uma forma. Como nós receberíamos se o nosso pai tivesse graduado todos os nossos irmãos e na nossa vez falasse: agora não tem dinheiro para te ajudar lá no Rio de Janeiro. Aí a gente já vê o parâmetro de comportamento, né, de sentimento. E Bezerra fala: pai, esse é o maior exemplo de vida que o Senhor me dá. Essa é a maior riqueza que eu posso receber do Senhor. Né? Então, aí a gente começa a perceber a característica desse espírito de humildade. E que ele vai depois para o Rio de Janeiro com a ajuda de parentes, e lá ele vai se desenvolver o seu ofício com muitos fatos. A gente vai trazer algum pensamento dele dentro dessa questão de união, mas que ele chega a um determinado momento que a amorosidade dele era tanta que depois de formado, atendendo no seu consultório, né, ele ganhou o sobrenome que mais alegrava ele, que foram as pessoas que ele auxiliava, que lhe deram a extensão do seu nome, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que ele auxiliava aqueles que não tinham recurso, até o fim das suas forças, né? Tem até a música, a cantata da Meimei, né? Que vai tratar disso. Então, o que a gente poderia refletir, que a gente trouxe diante de tantos fatos? Bezerra de Menezes foi vereador, né, por 3 vezes, foi deputado federal por 2 vezes. E nós achamos um livro dele, um opúsculo, que está no Senado Federal. Vocês podem pesquisar, a gente passa para vocês. Antes mesmo dele se tornar espírita, ele se tornou espírita com a morte da primeira esposa, onde ele buscou as respostas, né, para que ele entendesse, né, aquela separação, uma esposa que ele muito amava. E quando ele encontra com o Livro dos Espíritos, que ele fala que eu li, mas parece que tudo eu já sabia que estava ali, né, e que desperta a sua consciência para essa verdade, ele ainda deputado, nós extraímos desse opúsculo que ele foi um dos defensores da libertação dos escravos, do fim da escravidão no Brasil. Né? Lutou pela abolição, o ventre livre, né? A liberdade. E numa época de muitos choques de ideias, né? Pensa no ambiente político, naquela época, contextualiza, né? Aqueles que eram senhores de escravo, perdendo, né, recursos financeiros com a libertação desses mesmos escravos, né? E aqueles que sofriam por essa escravatura. Tendo que mediar tudo isso, né? Tendo que mediar tudo isso. Com paz, né? Com paz. E sabe como que ele fazia isso, Neto? Eu vou ler o que ele escreveu aqui, ó. Eu escrevi aqui para não errar nas palavras. São palavras de Bezerra, tá, gente? As questões sociais, do mesmo modo que as políticas, não podem ser convenientemente resolvidas senão pela discussão. Discussão de ideias. É no choque das ideias que sai a luz da verdade. Pensa como que isso tem significado para nós. Do choque de ideias, de opiniões, que sai a luz da verdade. Isso, por mim, né? Eu não acredito nisso. Isso não faz parte da minha vida, né? E eu preciso incorporar isso. Exato, porque para o espírito arrogante, o que ele não quer é a ideia contrária. Ele não quer a opinião contrária, porque ele quer que a dele seja a verdade. E Bezerra, a grandeza desse espírito, né, proferindo lá seus discursos na Câmara dos Deputados, na defesa da abolição, do fim da escravidão, ele traz, do choque das ideias que sai a luz da verdade. Somente um espírito humilde pode pensar assim. Eu tenho grande dificuldade quanto a isso, né? Quando tem opinião diversa, a gente já milindra, né? Às vezes até já desconversa, perde a amizade, faz de tudo. Mas esse espírito, nessa humildade, fazia questão das opiniões diferentes para que dali surgisse a luz da verdade.
ele continua, e é no desencontro das opiniões individuais que você pode buscar a síntese de um verdadeiro sistema que aproveite a humanidade. É do desencontro das opiniões individuais, ó a grandeza. Você precisa ter uma opinião, ele precisa ter outra, ele precisa ter outra, e daí a gente tira um sistema que atenda realmente a humanidade. Isso é se colocar no lugar do outro. Isso é se colocar no lugar do outro. O ponto de vista do outro. Né? A gente está falando de vários aspectos aqui, mas tinha um fazendeiro que tinha uma necessidade, o que estava sofrendo com a escravidão tinha outra, e a necessidade de fazer isso chegar num grau, né, que seja humano, né, sem briga, sem luta, sem guerra. Exatamente. Né, precisa ser realmente um espírito muito perseverante, muito humilde. Então são esses valores, gente, que a gente tem que refletir, né? Nós que somos sobre o amparo desse espírito, olha o que nós podemos absorver dele, né? Quando ele se aproxima através dos seus trabalhadores de nós. Nós sabermos trabalharmos com opiniões diferentes para esse exercício da humildade. E foi isso que qualifica Bezerra para que no momento que ele se torne espírita, no Brasil, existia um grupo de espíritos que queria só estudar o Evangelho. Outro grupo de espíritos só queria estudar a parte científica. Então, a cisão estava se formando. E para quem quiser até ouvir esses fatos, gente, peguem no dia 11 de abril desse ano, né, que foi o desencarne de Bezerra. Ele desencarnou em 11 de abril de 1900. Então, tem uma live do Divaldo, justamente nesse dia 11 de abril, que ele retrata, né, com muita propriedade essas questões, né, que nós estamos trazendo aqui. Então, Bezerra, nessa divergência de opiniões, de ideias, ele consegue, então, e Divaldo fala nessa palestra, que quando há divisão num grupo, vai ter catástrofe. A gente lembra da fala de Jesus, né? Quando falaram que Jesus estava curando, os fariseus falaram que Jesus estava curando o povo pela autorização do diabo, né? E aí Jesus falou assim, mas peraí, o diabo tá deixando eu curar as pessoas? Aí ele diz, né, toda casa que se divide por dentro está fadada a cair. Exatamente. Né? E a gente vê o risco que correu a doutrina espírita nas mãos nossas, né, de se perder. Sim. E foi graças a Bezerra que isso não se perdeu. Que ele soube, com essa maestria de humildade, de perseverança, né, consolidar ideias diferentes e fazer que os científicos, os místicos, que eram aqueles que gostariam, que era a fraternidade da época, estudar o Evangelho de Jesus, visse a importância da ciência. E a ciência visse a importância da moral. E ele, como presidente da Federação Espírita, consegue, com seu espírito agregador, de unir esses polos. E a gente tem a doutrina espírita até hoje. Assim, a gente sabe de muitas histórias da vida de Eurípides, né? A passagem do anel, não sei se você preparou para falar aí, pessoal, a gente qualquer coisa dá uma resumida, né? Mas tantas outras, né? E a gente ouve falar disso e sempre acha muito bonito, né? E muitas vezes acaba não incorporando na nossa vida e isso passa leve, assim, né? Sem a gente perceber. Mas talvez, eu estou pensando aqui no que você está falando, né? Talvez o que mais a gente tenha para aprender nesse momento específico do que o planeta Terra está passando é essa questão da união. Né? Porque a gente vê, mesmo no movimento espírita, né? A estruturação se dissolvendo, as pessoas em rixa, né? Em discussões pueris que não vão levar a nada, e a gente talvez se esquece que nós também fazemos parte desse processo e Bezerra conta com o nosso trabalho. Né? Tudo bem que se a gente não fizer, outros vão surgir para fazer. Mas vai ser muito triste a gente chegar a desencarnar e perceber que eu tinha um professor desse que me ensina a lidar com o outro, me ensina a lidar com a opinião diferente, mesmo que o outro esteja com uma opinião que eu sei que às vezes vai levar para um caminho ruim, né? Mas saber lidar com isso, aprender, ouvir, silenciar e eu ter jogado tudo isso fora, né? Essa oportunidade. Então, eu acho o link aí da palestra. O Alexandre subiu o link aí nos comentários, tá, pessoal? Da palestra que o Nelson falou. Do Divaldo. Então, eu acho que assim, né, deveria ser o momento da gente parar e
pegar esses exemplos, pegar o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que está mais próximo, a gente está falando dele, né? E tentar vivenciar um pouquinho do que ele vivenciou. Né? Exato. Como está em sintonia com esse espírito? Como está em sintonia com ele, se não vivendo, né, isso, e que tanto custa para nós, porque ainda nossas construções ainda são doentes, né? Mas esse desejo de viver, né, essas virtudes, e principalmente nós, a humildade, a perseverança, esse espírito de unir, de respeitar a opinião do próximo, somente nesse esforço a gente está em sintonia com ele. Não tem como. Sim. Ele vai tentar nos ajudar, mas não encontra campo psíquico capaz de atuar em nós. E é importante a gente observar que às vezes não é conquistando, né, resolvendo o problema que eu vou estar em sintonia com ele, mas sim no esforço de tentar resolver. Exato. No esforço de às vezes me calar. Porque às vezes a situação não vai sair como eu quero. Exatamente. Né? E não é essa a proposta. Exato. Não é essa a proposta. Né? As coisas não vão sair do controle de Deus, não vão sair do controle de Jesus. Né? O mal tem que haver, ai daquele que praticar o mal, como disse Jesus, mas que a gente saiba que nós precisamos começar a fazer esse esforço. De silenciar numa hora, engolir um sapo, né? Mas com resignação, porque também não adianta a gente engolir uma opinião do outro, né, revoltado ou descontar em outro. E a gente tem esse mestre que é Dr. Bezerra de Menezes. Então, é hora da gente pegar esses livros da biografia, né? Pegar os livros que tem psicografia, do Chico Xavier também, e ler, né? E ler, saber mais sobre ele. Né? A gente sabe tão pouco. Eu estava até conversando com o Neto. Às vezes a gente pensa que os espíritos superiores, como Emmanuel, por exemplo, que traz um enorme que mostra para a humanidade uma bagagem de conhecimento, a gente acha que aparece esse conhecimento, né? Você imagina o tanto que Emmanuel, por exemplo, teve que estudar para poder estar nesse momento com o Chico, falando tudo que ele falou, escrevendo tudo que ele escreveu. Então, nós somos preguiçosos. Deveríamos pegar essa biografia, estudar e aprender a matéria que a gente não sabe. Humildade e perseverança. Através desse exemplo que a gente está mostrando aqui. Porque o estudo, a leitura, nunca é demais, né? A gente precisa... A asa do conhecimento, mas a gente está da asa do amor, né? Também. Essa aplicação. Sim. Servi os lírios e as rosas, sempre mais o amor cobre de luz e os lírios brancos simbolizam paz. Do alto cai o amor em pétalas róseas. Do alto cai o amor em pétalas róseas. Mas servi, o amor clareia a calma. Sempre mais erguei os pequeninos hoje, amanhã serão grandes flores. A derramar o amor em pétalas róseas, a derramar o amor em pétalas róseas. Oh,
realmente, né, gente, o amor caiu dos céus através desse espírito Bezerra de Menezes, que tanto vem nos auxiliando. A amorosidade de Bezerra é tão grande, assim, que a gente, às vezes, se surpreende com vivências de tamanha abdicação de si mesmo, né? Todos conhecem a história do anel, em que uma moça senta à sua mesa com um filho doente, necessitando de medicamento, e ele atende, né, essa pessoa carente, com a criança chorando, e ele, após medicar a criança e dá para ela a receita, e fala assim: minha filha, vá na farmácia ali, que ele tinha uma farmácia embaixo do consultório dele. A conta era enorme, gente, e ele que pagava, porque quem não podia lá marcava para ele, né? E a conta dele já estava até num ponto lá que o farmacêutico falou: nossa, não vai dar conta de pagar, Bezerra. E essa moça falou assim: doutor, eu vou comprar com o que meu remédio? Com essa criança? Eu não tenho nada. E Bezerra, sabendo que ali ela não poderia mais ir na farmácia, né? A conta dele já estava num momento que não dava mais para o farmacêutico ser tão tolerante, de tanto que ele auxiliava aquelas pessoas carentes. Ele olhou para ela e procurou no livro, na algibeira, procurou nos bolsos algo que pudesse auxiliar ela. E não encontrou nada. E ele ficou muito consternado e triste de não poder ajudá-la. E no movimento da mão dele, um brilho verde veio nos seus olhos. E quando ele olhou, o brilho era do anel de formatura dele. Era uma esmeralda. E há muitos anos atrás, o anel de formatura tinha um significado muito importante, né? Muito importante. E ele olhou aquele anel de formatura e, ao invés de se entristecer, sorriu. Sorriu e retirou da mão e falou: vai, minha filha, compra o que você precisa. Ela falou: doutor, mas eu não posso aceitar isso, de maneira alguma. Aí ele falou assim: vá e compra. E ela saiu, né, assim, espantada do consultório, né, por ter recebido um anel, um símbolo de tanta importância para comprar o medicamento que precisava para a criança. E a hora que ela estava na escada, ela pegou e falou: nossa, eu preciso agradecer ele. Acabei saindo sem agradecer. A hora que ela voltou, ele nem permitiu que ela tivesse esse ato, né, de reconhecimento. E já falou: entre o próximo paciente. Né? Então, um espírito desse que um dia perguntaram: qual a maior alegria, Bezerra, da sua vida? Né? Você gosta muito de música. Vamos às campanhas líricas. Ele gostava da música lírica. Até se depois, se puder, depois sai uma música lírica hoje aqui. É uma homenagem de improviso. Bezerra está pedindo. Né? E ele adorava as músicas líricas. E ele falou: eu amo as músicas líricas. E o amigo dele falou assim: você precisa ir às campanhas, elas estão acontecendo, desse jeito você vai ficar embrutecido. Ele falou assim: não vou, meu amigo, porque eu ouço a música daqueles corações que chegam até a mim. A música mais linda que eu já ouvi é do coração das pessoas que eu auxilio. Então, você vê a grandiosidade desse espírito que permanece conosco até hoje, né? Até é interessante que nessa live aí que o Alexandre colocou aí, acho que já colocou, que do Divaldo, o Divaldo narra que nas reuniões o Chico contava para ele que chegava Emmanuel, naquele personalidade de muita disciplina, chegava 8 horas, boa noite. Já se colocava ao lado, tipo assim: Chico, tá na hora. E Bezerra de Menezes vinha atrás. Só que tanta gente pedia tanta coisa para Bezerra: Bezerra, ajuda meu filho, Bezerra, faz uma prece para mim. Ele atendia um por um, demorava uns 15 minutos para chegar lá, na mesa, né, onde estava. Então você vê a amorosidade desse espírito, né? Que ele, Divaldo nos traz, isso também é relato em outras obras, mas ele repete com muito
delicadeza quando completava 50 anos em Carne de Bezerra. Em 1950, uma assembleia espiritual se reuniu para homenagear o Kardec brasileiro, os seus trabalhos no Brasil. E ele conta que naquele momento Leon Denis abriu ali, né, a fala naquela assembleia de espíritos e anunciou a chegada de Bezerra. Bezerra entrou naquele salão, né, e um coral de vozes, de crianças, né, uma assembleia linda, e de repente veio uma jovenzinha de 16 anos, né, que Divaldo narra a beleza dela, que era o espírito de Celina, enviada de Maria, e que traz para Bezerra que ele já tinha cumprido ali toda a sua missão, vamos dizer assim, né? Todo aquele compromisso já havia se desenrolado no Brasil, em 1950. E fala assim, Bezerra, escolha um dos planetas, né, do nosso sistema que você queira ir, né, que Maria está te oferecendo. Por conta do mérito. Por conta do mérito do trabalho. Ele falou assim, minha filha, se for me permitido fazer um pedido para Maria, na minha dificuldade, na minha ousadia, eu pediria a ela que me deixasse aqui na Terra, no Brasil. Porque enquanto houver no Brasil um só irmão que chore, eu gostaria de socorrer. Ainda que estiver um só sofrendo, eu gostaria de estar ao lado. E Celina volta, né? E Divaldo narra que escreve-se, né, no firmamento a autorização para ele ficar. E aí muita gente fala, nossa, e aí, foi embora? Cadê Bezerra? Né? E Divaldo fala assim, não, né, depois, né, 100 anos de comemoração, né, 1900, 2000, né, esse espírito já é hoje responsável não só pela Terra, não só pelo Brasil, mas pelo planeta, socorrendo todos aqueles que precisam da sua vibração, precisam do seu amparo, como nós, né? E Divaldo narra ainda que agora, 120 anos em carne dele, ele permanece conosco nessa pandemia, com uma equipe de 10 mil, quase 10 mil médicos desencarnados, socorrendo a todos nós. Então, falar da amorosidade dele, às vezes, nos falta palavras, né? E a nossa casa espírita, né, como a casa espírita, muitas casas espíritas, né, oferecem várias oportunidades de a gente construir esse amor. Até na nossa casa, né, além de todos os trabalhos que a gente tem, nós temos também a manutenção, né, de um lar de idosos, que também é uma grande oportunidade que a gente vivencie, né, junto desses irmãos, né, assim, vivencie um pouquinho o que seria Bezerra ao lado deles, né? Então tem até uma música, né, Carol? Do Lar Esperança, a gente vai cantar agora, que também um dos trabalhos erguidos desde um ano, quase junto com a nossa Sociedade Espírita, né? 1929, a fundação da nossa sociedade, 1930, o Lar Esperança já estava erguido. E sobre a égide desses espíritos bondosos. Então a gente vai relembrar o nosso compromisso também com esse trabalho. A Marcela falou de um filme dele que tem no YouTube e a Sociedade Espírita colocou, que é Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. Sim, é lindo esse. É lindo. Ela colocou esse filme. E tem ele no YouTube. Tem no YouTube. E tem muitas passagens, né? É interessante de assistir porque essas passagens, esses acontecimentos da vida de Dr. Bezerra que estão nos livros, está lá em filme, né? A gente até se emociona de assistir, né? Essa passagem do anel, tem aquela outra questão que a pessoa discutindo com ele fala que não acreditava de jeito nenhum na doutrina espírita, né? E assiste lá o filme, que é muito interessante os argumentos que ele se utiliza para defender o cristianismo, né? Para defender a crença em Deus, né? A crença na vida eterna, né? É muito interessante. Ele só pode falar. Um spoiler pode falar dessa cena. Ele está numa assembleia, Bezerra, essa cena que Jesus falou, ele está falando do evangelho e levanta um materialista e começa a falar do engodo, que ele achava que era a doutrina espírita, da manifestação dos espíritos, isso, e começou a desafiá-lo para um debate.
A gente estava falando de como De um ele debate. se falava disso. Né? E ele levanta da mesa e fala, eu aceito o seu convite, desde que você me prove que o materialismo consolou alguém que perdeu um ente querido. Desde que o materialismo console alguém em que perdeu todas as suas esperanças diante de uma tragédia. Desde que o materialismo leve alguém a ter esperança pela vida. Desde que o materialismo, estou falando minhas palavras, né? Desde que o materialismo console a criatura humana. Se você me provar que alguma vez o materialismo conseguiu isso, eu estarei nesse debate. Né? Aí ele sentou quietinho, ficou quietinho ali e continuou a reunião. Assistam ao filme que é muito lindo de se ver essa cena e muitas outras. Tem no YouTube mesmo. Tem no YouTube. Eu acho que eu tenho. Eu tenho certeza. Se alguém quiser ajudar, tem que emprestar. O Giba está falando que se alguém quiser o DVD, tem para emprestar. Certo? Essa música fala um pouquinho do nosso, né, do Lar Esperança. O nosso local onde nos foi permitido trabalhar, né, para nosso próprio benefício, ao mesmo tempo que a gente aprende a amar, aprende a respeitar o outro da maneira que ele é. E essa música é uma homenagem ao Lar Esperança e ao mesmo tempo em forma de gratidão que nós temos, né, por ter Dr. Bezerra de Menezes nos proporcionado essa oportunidade de trabalhar o ser espiritual que somos nas relações com as pessoas. Né? Ó bandeira tremulante, erguida no solo da caridade, torna nossas vidas um hino de esperança, cantado por todos nós, envolvidos pelo Evangelho de amor. Bendito sejas tu, Senhor, que nos trouxe para este lugar. Lar Esperança, estamos aprendendo a entoar o amor, a caridade e a esperança nesse portal de luz. Lar Esperança, neste cadinho de amor, somos espíritos compromissados, vivenciando o trabalho de amparar os que choram. Lar Esperança, rodeiro de amor e luz, abrigo e consolo de todos que chegam aqui. Lar Esperança, porto seguro de nossas vidas, certeza de alegria de viver, bandeira tremulante, consagrada ao dever de servir. Lar Esperança, Lar Esperança. Não pode ser? Né? Oi? Ave Maria tem como? Opa, com A gente certeza. está fazendo um pedido particular aqui, pessoal, no cochicho, para saber se dá certo. E o cochicho está saindo daí. Tá saindo, saiu o cochicho. Não conta pra ninguém.
tá Pessoal, você falou do... Pode falar. Não, pode falar. Não, acho que a gente pode fazer de pressa, né? Por conta do horário até. Falar do Bezerra, né? A gente, como você disse, a gente poderia falar assim, um ano inteiro de lives falando de Bezerra de Menezes, né? Não tem... são tantas histórias, é um amor que não cabe dentro dos livros, não cabe em filme, né? A gente não consegue nem sentir isso em sua totalidade, né? E a gente, na nossa pequenez, tenta, né, se aproximar desse espírito tão grande, né? E a gente sente essa emoção, a gente fica emocionado. E eu lembrei de uma história agora do Chico Xavier, vou contar rapidinho aqui que a gente chegou no horário, né? Porque você comentou que Bezerra está aqui trabalhando enquanto nós estamos passando por essa pandemia, né? E muitas vezes, até nós espíritas, temos perdido, às vezes, as esperanças, né? Entrado na sintonia do medo, né? E eu lembrei de um fato que o Chico Xavier, certa vez, começou a escrever, a receitar para as pessoas receitas escritas pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que através da mediunidade do Chico, né, as pessoas chegavam até o Chico, doentes, necessitadas, e naquela época isso ocorria porque era muito difícil ter um médico, né, era muito difícil recurso para comprar remédio, então o Chico escrevia as receitas através, pelo Bezerra, né, e entregava para essas pessoas que estavam necessitadas. E certa vez chegou uma mulher com um filhinho, e a criança muito doente, e a mulher pediu para o Chico, né, essa receita, o Dr. Bezerra de Menezes escreveu através do Chico. Quando ele entregou a receita na mão da mãe, a mãe olhou para o Chico e falou: Chico, como que eu vou comprar isso aqui, Chico? Eu não sei nem o que é isso aqui, Chico. Não tem condições nenhuma de comprar isso aqui. E disse que o Chico olhou para ela e falou: minha filha, eu também não tenho. Eu também não tenho. Deu um abraço nela e os dois se emocionaram ali, porque não tinha jeito de resolver. E aí o Chico disse: minha filha, peraí, o Dr. Bezerra está aqui. E ele disse o seguinte: você vai pegar esse papel, picotar esse papel. Uma vez por dia você vai colocar um pedacinho do papel na água e vai tomar. Que o Dr. Bezerra disse que o remédio já foi colocado no papel. Então, para que a gente não perca as esperanças. Exatamente. Porque Deus vai nos surpreender. Jesus pode muito bem nos surpreender por caminhos que a gente desconhece. Exatamente. Pela força do Espírito, pela força do amor, nós conseguiremos vencer essa pandemia, sair melhor do que entramos. Às vezes, um sai desencarnado, outro continua encarnado, e o que desencarnou aprende muito mais do que o que continuou encarnado, né? Então, para que a gente mantenha as nossas esperanças de pé, né? Erguida a bandeira, como a gente disse aqui agora, da paz, da união, lembrando que somos todos da equipe de Bezerra de Menezes, e ele conta com o nosso esforço, né? Exatamente. E aí a gente vai ao cochicha da gente homenagear Maria, que deixou Bezerra conosco, né? Porque você fala assim: não, Bezerra, não tem jeito não, é outra esfera. Não tinha jeito. Deixou com a gente. Então, através dessa música Ave Maria, a gente pediu pro Neto que se dá para fazer ela na forma lírica, que aí a gente aproveita e homenageia o Dr. Bezerra. Então, Bezerra, de onde você estiver, possa receber essa vibração da música, e a gente possa, na música, oferecer um buquê de flor para ele, né? Sim. Portanto, está nos ajudando. Então vamos utilizar a nossa tela mental aí, a nossa imaginação, o nosso pensamento, e entregar cada um de nós uma rosa para Dr. Bezerra de Menezes, enquanto a gente oferece essa faz essa humilde homenagem aqui, uma música que Dr. Bezerra gostava tanto, né? Maria, gratia plena,
sia grazia plena. Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Ave Pessoal, que essas vibrações possam ter atingido os lares de todos que estão acompanhando a live e que a gente possa fazer disso aí uma lição de vida para que a gente possa seguir o exemplo, mais um exemplo que Jesus com tanta bondade nos encaminha, né? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, que Bezerra de Menezes coloque sua mão na nossa vida. Boa noite, pessoal. Até segunda-feira. Segunda-feira às 20 horas, a gente está de volta, certo?